Agora, senadora, eu vou aproveitar a sua proverbial sinceridade para fazer uma pergunta bem direta. Esteve aqui conosco, dias atrás, o senador Omar Aziz, fez uma lista enorme daqueles indiciamentos todos que a CPI promoveu, que eu queria saber objetivamente da senhora deste encontro, houve um compromisso do procurador-geral? Vou reabrir este ou aquele, ou houve um compromisso genérico, no sentido de observar todos os processos e reabrir aqueles que são passíveis de reabertura? O que é que ficou concretamente acertado nesse encontro? Realmente, Josias, você fala corretamente, é um compromisso genérico, né? Primeiro, porque ele não pode antecipar, né, essas questões, mas ele se comprometeu a fazer uma reanálise. Então, é o Ministério Público, como instituição, analisando novamente, porque fatos novos aconteceram e porque provas eclodiram. Então, vamos lá. Eu me recordo que durante a CPI nós tivemos negado, não sei se foi o ministro Dias Toffoli, acredito que sim, negados 3 requerimentos de busca e apreensão. No Gabinete do Ódio, no Ministério da Saúde, o único requerimento de busca e apreensão que foi deferido foi para uma empresa privada. Então, nós levantamos suspeitas, nós elencamos ali, né? Eu não era membro, mas vocês se recordam que as mulheres participavam de forma ativa, eu sequer votei, né, nesse relatório, mas sim, como membro do Senado Federal, eu tenho todo o direito de transitar à vontade. Então, eu participei ativamente, analisei minuciosamente o relatório, e é isso. Só que nós tínhamos indícios já suficientes naquela época, mas eles não permitiram, né? O STF não permitiu que nós investigássemos, que nós tivéssemos o pleno poder de polícia, que nos é legítimo. Durante o período de uma CPI ou uma CPMI, nós, parlamentares, temos poder de polícia. E não nos foi dado. Então, mas o pouco que nós já sabíamos já era suficiente, Josias, para indiciamento e foram todos arquivados. Agora, quando tudo isso vem a lume, com toda essa mudança, sim, há um motivo para que o Ministério Público reveja a sua decisão, reveja o seu pronunciamento. Mas o procurador-geral, o Gonê, deu alguma ideia, sugeriu, deu alguma impressão de que realmente vai apurar, de que vai? Thales, sim, tá? Dentro dos limites, obviamente, dentro dos limites dele, né, ele disse que estaria comprometido com a verdade, com a apuração dos fatos e com a promoção da justiça. Ele entende que, né, reanalisando, né, como Ministério Público, instituição, de maneira alguma, o PGR Paulo Gonet criticou o seu antecessor, acho muito assim, Natural. honrado da parte dele, né? Então, nada disso foi tratado ali, mas ele disse que os fatos novos motivam uma reanálise. Ah, ele Então, falou isso? sim, falou, esses fatos novos motivam o Ministério Público a rever suas antigas decisões. Por quê? Porque diante de uma notícia criminis, ele tem que agir, ele tem dever de agir. E agora sim nós temos esperança, porque, sinceramente, com todo respeito, eu, dentro da seara política, digo em alto e bom som, né, que é o que todos sabem, que houve sim uma proteção exacerbada em cima do governo federal, e isso nos preocupa. Esses fatos novos que a senhora falou, que Paulo Gonet, é importante essa frase que a senhora trouxe aqui, né, que foi a pergunta do Josias, do Thales também, né, do compromisso de Paulo Gonet em relação a esse encontro, né, e a essa entrega. E ele disse, esses fatos novos motivam sim uma reavaliação. Esses fatos novos, senadora, são principalmente ali o indiciamento, os fatos que foram apresentados nesse relatório final ontem da Polícia Federal?
Sim, Fabiola, isso é o que todos nós sabemos, né, que foi o segredo de justiça que foi levantado. Mas o Ministério Público também tem acesso a outras informações intraprocessuais que estão em segredo de justiça. Então, essas investigações que caminharam durante todo esse tempo e que vem caminhando também, acredito, depois da posse do novo governo, do governo Lula, as investigações caminharam. E a gente sabe que um crime e um fato ali deles une ao outro. Quando a gente lembra que lá atrás, há mais de um ano, ou há cerca de exatamente um ano, Coronel Cid, o ajudante de ordens, foi preso justamente por conta do andamento deste processo, deste inquérito que estava tramitando, perdão, que ainda não virou um processo, é um inquérito. Ele foi preso preventivamente, ele e outros, por participarem exatamente deste fato. E foi deste fato, da apreensão do celular de Mauro Cid, que a questão atrelada à tentativa de golpe de Estado também veio a lume. Então, tudo está entrelaçado. Portanto, eu acredito que, como o Ministério Público está trabalhando dentro dos processos que ainda estão em segredo de justiça, né, que esse segredo não foi levantado, eu acredito que ele saiba de muito mais do que nós, brasileiros, sabemos desde ontem, né? Tem um detalhe, senador, eu não sei se foi abordado na reunião, e eu queria lhe perguntar se por acaso isso foi tratado. Há alguns processos que não foram nem arquivados ainda, né? Por exemplo, o ministro Flávio Dino, agora no Supremo, ele herdou lá um processo da antecessora dele, a ministra Rosa Weber, que trata, coisa levantada pela CPI, que trata da incitação à população brasileira para desrespeitar medidas sanitárias durante a pandemia, né? Bolsonaro, inclusive, envolvido nisso. Está lá ainda, não foi arquivado. Há um outro que o Augusto Aras tentou arquivar, mas que o ministro Gilmar Mendes não permitiu que fosse arquivado, e que trata de violações praticadas pelo governo, de omissões praticadas pelo governo também durante a pandemia, está lá, correndo no Supremo ainda. E, aliás, o Gilmar Mendes enviou para o Paulo Gonet para ele se manifestar. Vocês chegaram a se ocupar destes casos específicos ou a discussão ficou só nos assuntos gerais e não se abordou um ou outro processo especificamente? Josias, o nosso trabalho foi bem meticuloso ontem. Nós tínhamos uma lista das PETs que foram arquivadas e das que continuam tramitando. 6 delas, se não me engano, acho que são 6, estão sim tramitando. E interessante destacar acerca de fake news e de motocicletas, de exposição das pessoas à situação de risco, que o ministro Dias Toffoli opinou pelo arquivamento numa audiência que ocorria de forma virtual. Aí votaram com ele Cássio Nunes e André Mendonça. Quando veio ministra Carmen Lúcia e fez um pedido de destaque, ou seja, ela pediu para que esta PET vá para o plenário. Bom, o que nós estamos aguardando é que eles pautem. E o que é geralmente corriqueiro? Quando alguém faz esse pedido de vista ou pedido de destaque, é que venha com um voto contrário. Que venha trazendo que não vai acompanhar e que traga uma posição alternativa, né? Uma Exato. Posição alternativa. Uhum. Exato. Então é o que nós acreditamos que irá acontecer, porque nós já estamos perdendo com 3 votos contrários. Mas aí você vê quem são os indicados por Jair Bolsonaro, né? E que nós votamos, nós sabatinamos e que nos disseram que iriam primar no estrito cumprimento da legislação, no estrito cumprimento da Constituição, ponto. Mas nós temos essa situação, o que agora se espera é que passem a pautar. E eu acredito que o ministro Barroso, isso aí deve ser da alçada dele, que vai pautar assim que terminarem este voto contrário. Nesse aspecto, senadora, a senhora fala que
esses ministros foram lá sabatinados, né? E os senadores como que deram um voto de confiança a ele, né? A senhora não acha que, em relação ao Augusto Aras, que foi o grande arquivador, o arquivador-geral da República, beneficiou, blindou o Bolsonaro, não acha que os senadores foram... ingênuo é uma palavra até benevolente, né? Mas não foram negligentes ao reconduzi-lo ao cargo? Ele chegou a conversar com membros da CPI, insinuando que poderia agir diferente num segundo mandato e continuou com as gavetas operando, né? Mantendo as gavetas fechadas. Não acha que foi uma negligência do Senado tê-lo reconduzido? Eu costumo dizer, Josias, que se você me engana uma vez, a vergonha é sua. Se você me engana 2 vezes, a vergonha é minha. E essa recondução mostra, na verdade, até um ato de boa-fé, porque eu me recordo que na recondução, Augusto Aras nos disse realmente que ia ter responsabilidade acerca desses temas. E não teve. Então, ele enganou todos nós, porque não adianta enganar. Eu sou formada em Direito, eu sou advogada, e ali indícios não faltavam para abrir uma investigação. Então, sim, lamento que Augusto Aras tenha feito isso, assim, a história nos traz essa felicidade agora de poder rever tudo isso e que isso não tenha sido Senadora, agora engavetado para sempre. Agora tem uma senadora, coisa que eu a fico senhora falou que... Vai, pode ir, Thales. Vai lá. A senhora falou que os senadores que votaram foram indicados pelo Bolsonaro. Na verdade, 2 deles. Um foi indicado pelo Lula, que é o Toffoli. Mas o Toffoli já procurou o Lula para pedir desculpa por outra decisão dele, aquela em que ele impediu o Lula de ir no Velório. funeral do irmão. A senhora acredita que o Toffoli pode mudar de posição agora? Creio que sim, espero que sim. Realmente eu espero que sim. Sabe, salta aos olhos, sabe, a fartura de provas. É algo que... Isso porque nós sequer tivemos acesso a telefones, a computadores, a documentos. Só o que nós já sabemos, o que vocês sabem, já seria suficiente, né? Então, há sim uma preocupação, a preocupação, inclusive, com a questão daquela anistia dada lá pelo Estado de São Paulo, sobre as multas. É inaceitável. Paulo Gonet foi cobrado em relação a isso, a agir em relação a isso. Não disse nada, não disse o que ia fazer. Nesse encontro de ontem, nós tratamos tudo sobre a pandemia e citamos o absurdo que fez o Estado de São Paulo, com a Assembleia Legislativa aprovando uma anistia para todas as multas daquelas pessoas que participaram das motociatas, que expuseram os outros a uma situação de risco no meio de uma pandemia. É inaceitável. E o que pode ser feito? Nós cobramos isso porque não é possível que isso seja perdoado, sob pena de daqui a pouco em Goiás. Né? Tem que haver provocação. Vocês vão provocar. Nós estávamos lá, inclusive, Thales, com a advocacia do Senado. Por quê? Porque nós estávamos... tinha a parte política, mas a parte técnica também. Eu acredito que Paulo Gonet será instado a agir sobre isso, né? Eu acredito que temos ainda que conversar especificamente com o Edivaldo, que é o chefe de toda a advocacia do Senado, que trabalha de forma assim, extremamente imparcial e muito uma competência inigualável. Então, nós pedimos para que fosse estudada uma forma de instarmos o Ministério Público, a Justiça, acerca disso. Essa anistia que foi concedida pelo Estado de São Paulo pode, daqui a pouco, ser concedida por outro estado. Vamos lá, temos Goiás, né? Goiás. Quem vai dizer que Caiado não vai voltar de Israel com essa vontade de anistiar lá quem fez a mesma coisa, né? Não sei se lá estão correndo, mas que houve passeatas
em todo o território nacional, nas mesmas circunstâncias. Então, eu espero que as autoridades de cada estado tenham tomado uma atitude, né? Então, se algo foi arquivado ou se vai ser condenado, se está em trâmite, não sei. Mas essa moda pode pegar. E isso não pode acontecer. Não cabe dentro da Constituição. Senadora, Oi, no Fabiola. relatório final ontem da Polícia Federal divulgado, tinha um trecho de extrema importância de uma outra investigação que está em andamento no nosso país, que é uma tentativa de golpe. E ali a Polícia Federal vê um elo entre a adulteração da carteira de vacinação de Bolsonaro e pessoas próximas a ele, inclusive familiares, né, com a tentativa de golpe no país. A senhora também vê esse elo de ligação, quer dizer, as carteiras falsificadas poderiam ser um passaporte para sair do país? Olha, há cerca de 2 semanas, Fabiola, eu, o senador Elisiane e o deputado Rogério Correia estivemos com o PGR Paulo Gonet e fizemos uma reunião parecida com esta que foi feita ontem, mas entregamos para ele, oficialmente, o relatório final da CPMI do golpe. E tratamos disso, mostramos os pontos que nós ligamos, e sim, nós acreditamos que tudo está entrelaçado. Muitas vezes a gente fala dos fatos antecedentes, que foi o caso da bomba no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, também o dia 12 de dezembro, a data da diplomação. Aí nós voltamos lá para aquela reunião, inclusive dentro do Senado Federal, no dia 31 de novembro, se não me engano, em que dois criminosos já réus confessos e já sentenciados, já cumprindo pena, com trânsito em julgado e tudo mais, estavam dentro do Senado Federal, golpistas de carteirinha dentro do Senado Federal, numa live que durou mais de 11 horas e que bateu recorde de tudo que já foi assistido dentro do que é publicado pelo Senado. E aí nós temos a data, inclusive, do segundo turno, questão de Silvinei Vasquez. E sim, aí temos também lá atrás, eu estou fazendo uma retrospectiva, durante a campanha presidencial, dia 7 de setembro, né, que acabou gerando a inelegibilidade, a segunda inelegibilidade de Jair Bolsonaro e a de Braga Neto por conta da ação que eu promovi como candidata à presidência. E ainda pedi, não era suficiente isso, ainda pedi multa, foram multados, Jair Bolsonaro em R$ 450 mil e Braga Neto na metade, R$ 225 mil. Bom, voltando àquela reunião com os embaixadores. E sim, já podemos dizer que podem ser considerados atos preparatórios para o golpe de Estado. Por quê? Porque a tentativa de golpe que é punível e, de passagem, Bolsonaro sabe, decore e salteado, sobre essa legislação, porque foi ele que sancionou. Ele que sancionou. Então, a ironia do destino é tão grande, né? E então, aí é necessário, dentro do direito, que os atos preparatórios sejam iniciados. Então, tudo isso está entrelaçado. O dia 8 não simplesmente, sabe, como um baby, sabe, como um boom, aconteceu. Não. Ele foi planejado e, Agora, enfim, e os atos foram iniciados. senadora, a senhora menciona um ponto que é o centro da polêmica jurídica que vai se dar a partir de agora, né? O Bolsonaro efetivamente tentou dar o golpe, como a lei define como crime, tentativa de golpe já é o crime, ou ele ficou nos atos preparatórios, como ele alega, como a defesa dele alega. Acha que o Lula, ao afirmar que o Bolsonaro foi um covardão e que por isso o golpe não se efetivou, ele não está jogando água nesse moinho dos atos preparatórios? Ele não está dando elementos à defesa para dizer, olha, até o presidente Lula disse que o Bolsonaro foi um covardão, que fugiu. Então não houve tentativa de golpe, né? Não acha que o presidente pode ter errado?
Eu acho que ele agiu de forma coloquial, Josias. Coloquial. Naquele ímpeto ali, porque analisando de forma jurídica, tecnicamente, inclusive, a saída dele do país e não entregar a faixa. Não entregar a faixa levou esperança para o povo. O não entregar a faixa, e aí tudo que surgiu das conversas de WhatsApp, que estavam mandando currículo para novas contratações. Eles estavam sim planejando, eu acredito que foi infeliz a fala, né? Porque eu acho que ele pode até ser um covarde, mas em outros aspectos. Não neste aspecto da tentativa de golpe. Tentou dar golpe, sim. Tentou. E foi com violência, sim, porque os atos foram violentos, as armas que foram apreendidas, que raramente citam, no dia 8, aquilo foi com violência, eles começaram, porque ali dentro dessa estratégia, Bolsonaro estava no topo. Tá? Ele estava na cúpula intelectual, e aí tinha os militares, tinha parlamentares, investidores, citadores dentro desse meio aí virtual, e quem foi, já começou a pagar, né, as pessoas que já estão presas e sendo condenadas, que começaram a agir. Aquelas pessoas iniciaram o ato deste crime organizado. São todos juntos num crime. Então, eles fizeram a parte deles, invadiram o prédio dos três poderes, que é simbólico, é lógico que o poder é intangível, o valor dele não está exatamente no prédio, mas é simbólico do ponto de vista de golpe de Estado. Um deles, eu estou estudando tudo, Josias, tudo que é livro de golpe de Estado, eu até vou viajar agora, eu estou até com medo. Alguns livros eu tenho que esconder a capa, porque como dar um golpe de Estado? Justamente, a gente tem que se aprofundar, né? Senadora, é tão interessante, né? Porque a gente está aqui em contato com uma senadora que tem um contato direto com o seu público, com seus eleitores. Volta e meia eu recebo, e estou recebendo aqui, as pessoas... a senhora falou sobre a esperança da condenação de Bolsonaro pelos crimes, e agora falando também sobre essa questão, ele tentou dar o golpe e com violência na sua análise aqui, né? A senhora falando sobre os atos e a tentativa real com o 8 de janeiro e tudo mais. E algumas pessoas falam assim, apesar de todas as provas aí, eu tenho muito medo que isso acabe em nada, como muitas coisas já aconteceram no nosso país. Como é que fica essa sua expectativa? Qual é a punição que a senhora deseja a Bolsonaro? Desejo, Fabíola, a punição justa. Desejo que ele tenha pleno acesso ao direito de contraditório e ampla defesa. Desejo que, inclusive, isso é demorado, porque as pessoas acham que o tempo de processos é esse tempo nosso. E nisso a CPMI contribuiu muito bem, a CPI também da pandemia contribuiu. Por quê? Porque tudo que a gente trabalha dentro de uma CPI que pode ser revelado, é revelado para os brasileiros, o que não pode acontecer dentro de processos. Então, o caráter pedagógico que uma CPI exerce para amadurecimento, para informação da população, para que ela ouça e que ela tome a posição dela é importante. E ontem foi comentado que muita gente desacredita, né? E esse jargão pegou a CPI vai terminar em pizza. Eu sempre disse, o nosso trabalho dentro do nosso das nossas limitações foi feito. E uma vez que nós entregamos para os órgãos que têm o dever de processar e de investigar, porque a gente entrega os relatórios para todos os players envolvidos, todos aqueles, né, que estão envolvidos, a Polícia Federal, o Ministério Público, né, na figura do PGR, e também ao Supremo Tribunal Federal, que nós entregamos sempre ao presidente. Bom, e nós comentamos ontem na reunião que quem era o pizzaiolo? O pizzaiolo se chama Augusto Aras. Este é o pizzaiolo, porque a nossa parte a gente fez. E nós cobramos o tempo inteiro e continuamos cobrando e cheios de esperança. Mas eu acredito que os brasileiros, sim, podem ter esperança de uma condenação. Eu acredito que virá, acredito.
Mas, acima de tudo, que tudo será respeitado. O devido processo legal será respeitado, né? O direito ao contraditório e à ampla defesa. Tudo que a nossa legislação permite, sim, deve estar disponível para qualquer brasileiro. Agora, o que nos dói muito, sabe? Eu tenho acompanhado todos os processos daquelas pessoas que estiveram no dia 8, todos aqueles que já transitaram em julgado, que foram condenados mesmo, já estão disponíveis, né? O sigilo foi levantado e a gente pode acessar aos vídeos e aos interrogatórios. Eu peço para que vocês procurem esses interrogatórios, que vocês aí, quem está nos assistindo, que ouçam com atenção e que os advogados façam uma análise ali daquelas defesas, algo que tem nos preocupado muito, principalmente porque as defesas são mais de 1.000 pessoas, de todos os lugares deste país. As defesas são praticamente idênticas, ninguém cita o nome de Jair Bolsonaro, e há uma dúvida pairando no ar aí. Há uma dúvida, e a OAB, o Conselho de Ética Federal da OAB, né, e o presidente serão instados a fazer uma análise, tá, acerca disso, porque Senadora, o que eu vejo ali... Perdão. Fala, Josias. eu, Eu me a empolgo nossa e vou entrevista, falando, gente, porque não, a dá nossa, uma novela, né? a nossa entrevista está chegando ao final e eu não queria perder a oportunidade de lhe perguntar algo sobre a política doméstica do Senado. A senhora foi lançada dias atrás pelo Podemos como candidata à presidência do Senado, né? Hoje, aos olhos de hoje, aponta-se um favoritismo quase estonteante do senador Davi Alcolumbre nessa disputa interna, né? O que eu queria lhe fazer eu queria lhe perguntar o que a senhora fará para transformar esta sua pretensão, que aparentemente é onírica, em algo concreto? Bom, Josias, o país inteiro já sabe que nenhuma candidatura minha é de fachada. Eu entro para valer. E a sorte, assim, de ter uma Renata Abreu como presidente do partido, uma pessoa que tem uma coragem muito grande, me fez esse convite. E aí eu penso assim, meu Deus do céu, porque eu nunca quis, eu era a única candidata à presidência que nunca tinha pensado em ser candidata, e eu fui convidada, e agora convidada. Aceito esse desafio. E o mais engraçado, né? Davi nunca foi lançado pelo seu partido. Davi também não se lançou candidato. Ninguém, não existe nenhum candidato oficial, apenas a candidatura do Podemos, representada por mim. Mas todo mundo já acha que ele é candidato e que ele já ganhou. Bom, se a gente pensar assim, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Só não vai ganhar quem não for candidato. E eu pedi para o Davi, eu brinquei, foi a primeira pessoa que eu procurei, e o dia que eu encontrei Davi, 3 dias depois do lançamento, eu disse para ele, Davi, eu vim pedir o seu apoio, porque eu te apoio há 4 anos. Eu sempre apoiei você. Como você não foi lançado ainda, eu vim pedir o seu apoio, quem sabe, né? A gente tem que pedir. E sim, nós temos estratégia, nós temos senadora, e ele proposta, respondeu o por quê? óbvio, tá? Ele respondeu o Ele quê? riu. Ele riu? Ele riu e falou, vamos conversar, porque eu consegui pegar Davi ali sentado na CCJ no dia daquela votação lá, sobre a questão do porte A senhora então está ilegal de achando que drogas. a senhora está achando que pode ser a Davi desse senador que se apresenta como Golias, é isso? Não, o pessoal O tá Davi falando também, mas Davi contra Golias aí vai ser complicado, não vou nem entrar nessa seara, eu vou entrar na seara do Davi, era o improvável. O pessoal fala aqui que a sua seara é onça, o pessoal tá dizendo aqui. Ela é onça. Eu tenho coragem. E eles sabem que eu tenho coragem. Eu tenho coragem, e eu sei, a vivência ali dentro mostra, né, o que precisa ser trabalhado, principalmente dentro da própria casa, a transparência, né, de tudo que ocorre no nosso quintal. Né? Nós fiscalizamos os outros poderes e agimos, cumprimos o nosso dever, mas dentro de casa tem muita coisa que precisa ser consertado, tem muita coisa que
institucionalmente precisa ser revisto. Então, assim, isso aí vai chegar a hora, né? Não é hora ainda, mas o que eu pretendo que todos os senadores, os 81, sejam tratados de forma igualitária. Tem senador lá dentro da casa que sequer sabe quanto que foi distribuído de emendas de comissão. Senadora, Então, agradeço. emendas de comissão. Esse é um assunto extremamente complexo e que precisa ter realmente muito cuidado, né, com o dinheiro público que a gente fica de olho. Muito obrigada, senadora, pela presença aqui. Eu sei que a senhora tem uma agenda aí corrida, mas eu agradeço, conseguiu voltar na nossa entrevista, mesmo com a interrupção aqui. Muito obrigada e até a próxima. Um abraço, pessoal. Prazer sempre falar Obrigado. com vocês. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. Um abraço para quem está nos acompanhando. Tá aí, 12h04. Claro, essa é a fala de uma senadora, né, que tem esse olhar crítico.